Vamos lá, pessoal. Já vimos tudo sobre paralelogramos e os seus tipos especiais, que são retângulo, losango e quadrado. Agora a gente vai falar sobre um outro tipo de quadriláteros, que são os trapézios. Eles não têm tantas propriedades quanto o paralelogramo, não são tão legais quanto os paralelogramos, mas são importantes também, beleza? Mas antes, lembra de pegar lá no site, tanto no meu site pessoal quanto no site do Pré, a lista de exercícios para vocês poderem resolver, tá bom? Certo? Então, falando de trapézio, ele só tem um par de lados paralelos, e esses lados paralelos são chamados de bases. Os outros dois lados que não são paralelos, eles fazem com que as bases tenham tamanhos diferentes. Então, eu vou ter no desenho a base maior e a base menor. Somente os lados AB e CD são paralelos. Dá para ver logo que AD e BC não são paralelos, certo? Ok? Pelo fato de só ter um par de lados paralelos, o trapézio ele é mais pobre de propriedades. A única propriedade que todos os trapézios vão ter é que ângulos consecutivos, ou seja, um depois do outro, em bases diferentes, são suplementares. Então, pensa comigo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele vai se suplementar do consecutivo na base diferente. Esse cara está depois, ele é consecutivo, sim, mas está na mesma base, então não são suplementares. Mas esse 45 com esse 135, somando dá 180. Suplementares, a soma dá 180 graus. Lembra disso, beleza? Certo? Tudo bem? Agora, se você parar para pensar comigo, o trapézio, ele é um triângulo que perdeu a cabeça. Repara, um dia, esse cara aqui foi embora para cá, não foi? E esse cara veio embora para cá. E ele foi um triângulo. Ele foi um triângulo bonito. Só que ele perdeu a cabeça, ele foi decepado, aí virou trapézio. Ele foi decepado numa reta paralela à base. Beleza? E aí ele virou um trapézio, certo? Então, as propriedades, os tipos, as classificações do trapézio vão meio que obedecer às classificações do triângulo, beleza? Pensa assim que fica mais fácil de entender. Um dia ele foi triângulo, só que ele perdeu a cabeça e virou trapézio. Olha para cá. Vamos classificar, então. Lembra que a classificação vai ser parecida com a classificação dos triângulos. Então, lá um triângulo escaleno não era o triângulo que tinha todos os lados diferentes? O trapézio escaleno ele vai ter os seus lados não paralelos também não sendo congruentes. Olha para o desenho. É ângulo, é lado, é tudo diferente, beleza? Mas ele obedece àquela propriedade que eu falei para vocês, que ângulos consecutivos em bases diferentes são suplementares. Mas um dia ele foi um triângulo escaleno, perdeu a cabeça, virou trapézio escaleno. Trapézio retângulo. Um dia ele foi um triângulo retângulo, ó. No trapézio retângulo, eu tenho dois ângulos retos. Por quê? Pensa, um dia ele foi um triângulo retângulo. Só tinha um ângulo reto. Só que como ele perdeu a cabeça aqui, esse cara não tem que ser suplementar desse? Então, também deu 90 graus. Então, ele passa a ter dois ângulos retos. Beleza? Certinho? Mas também os lados não paralelos não são congruentes, igual os escaleno, beleza? Quando que os lados não paralelos seriam congruentes? Quando? Para eles serem congruentes, terem a mesma medida, eu não teria que ter um triângulo com dois lados com a mesma medida? Qual é o nome do triângulo que tem dois lados com a mesma medida? Triângulo isósceles. Então, o trapézio que tem dois lados com a mesma medida é o trapézio isósceles. Certo? Olha para cá para o desenho. Lembra?
se ele continuasse e virasse um triângulo, ele seria um triângulo isósceles. Como ele perdeu essa pontinha, ele é um trapézio isósceles, certo? Tudo bem? Então, ele tem os dois lados não paralelos com a mesma medida. E quais são as propriedades que esse cara tem? Ele tem propriedades a mais. Os ângulos da mesma base são congruentes. Então, repara, está conseguindo ver aí? Por quê? Porque no triângulo isósceles já era assim. Os ângulos da base eram iguais. E mais, se eu pegar a altura, tanto de um vértice quanto do outro, eu vou dividir esse trapézio em dois triângulos retângulos e um retângulo. E esses triângulos retângulos serão congruentes. Como assim, Antônio? Assim, ó. Reparou que aqui eu dividi um triângulo retângulo? Vou até voltar para você, ó. Antes era 10, não era a base maior lá embaixo? Quando você divide as duas alturas, aqui ficou um retângulo, ó. Ângulo reto para cá, ângulo reto para cá. Correto? Retângulo. Propriedade do retângulo. Os lados opostos têm a mesma medida. Eu tinha 10, só que aqui ficou 2. Faltaram 8 ainda, né? Eu vou dividir igualmente para os dois lados. E isso só acontece no trapézio isósceles. Então, era 10, tirei 2, ficou 8. Divide por 2, 4 para um lado, 4 para o outro. E esse triângulo é um triângulo retângulo. Tudo bem? Daria para calcular essa altura aqui. Daria para calcular essa altura fazendo o teorema de Pitágoras ou usando trigonometria, como você preferir. Mas esses assuntos a gente vai ver melhor nos próximos vídeos, tá? Então, essa é a propriedade do trapézio isósceles que os outros trapézios não têm. Beleza? Chega de parte teórica, já falamos bastante de trapézio. Vamos para o exercício único desse vídeo e aí já acabou. Uma certa propriedade rural tem o formato de um trapézio como na figura. As bases WZ e XY do trapézio medem 9,4 km e 5,7 km. E o lado YZ margeia um rio. Se o ângulo XYZ é o dobro do ângulo XWZ, a medida em quilômetros do lado YZ, que fica à margem do rio, é... A gente já sabe nosso esquema, né? Pausa esse vídeo, tenta resolver sozinho, que a gente vai depois fazer junto, beleza? Mas pausa o vídeo agora para poder fazer. Espero que você tenha pausado mesmo. Ainda tem chance ainda de pausar, se ficar com a consciência pesada, presta atenção. Vamos corrigir. Pessoal, ele já deu as informações todas para a gente aqui, né? O ângulo XYZ é o dobro do XWZ, ó. XYZ, XWZ. Se esse daqui é B, esse daqui é o dobro, 2B. Trapézio, a gente viu que não tem muita propriedade, mas paralelogramo tem, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos transformar esse trapézio num paralelogramo cortando ele. Eu vou traçar uma paralela ao lado WX bem aqui, ó. Então, aqui virou um paralelogramo e tem um triângulo na ponta lá. Ok? Quais são as propriedades do paralelogramo? Ângulos opostos são iguais, não é? Então, se aqui é B, o oposto a ele vai ser B também. Mas, outra propriedade, o lado oposto tem a mesma medida. Então, se aqui é 5,7, lá em cima 5,7. Só que tudo é 9,4, né? Então, vamos diminuir. 9,4 menos 5,7, 3,7. Beleza? Ah, já tem 3,7 aqui, Antônio, então essa é a resposta certa. Você quer o quê? Você quer o lado que fica à margem do rio. Esse lado já está à margem do rio? Não. Então, essa não é a resposta ainda. Beleza?
Agora sim, para os ângulos, se lá é B, aqui é B também. Pensa comigo. Tudo não é 2B? Desse lado não está 1B? Então, do outro lado vai ficar outro B. Beleza? Certo? Agora, vamos para as propriedades que a gente aprendeu lá atrás de retas paralelas cortadas por transversal. Aqui e aqui não são paralelas? Aqui eu não tenho uma transversal? Esse B e esse ângulo aqui são alternos internos. Ângulos alternos internos são iguais. Então, esse ângulo também vai medir B. Beleza? Agora, olha para cá. Triângulo, né? Um ângulo é B, o outro ângulo é B. A gente já falou uma coisa parecida com isso lá atrás. Que toda vez que eu vejo dois ângulos iguais num triângulo, eu posso, com certeza, dizer que esse triângulo é isósceles. E ele não tem só dois ângulos iguais, ele tem também dois lados iguais. Esse raciocínio não pode sair do seu coração. Dois ângulos iguais, triângulo isósceles, dois lados iguais. Ah, Antônio, poderia pensar o contrário? Se eu tiver dois lados iguais, o triângulo é isósceles e ele tem dois ângulos iguais? Sim. O caminho que você vai fazer pode ser tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Mas lembra, dois ângulos iguais no triângulo isósceles, dois lados iguais. Beleza? Certo? Então, se oposto ao B aqui é 3,7, o oposto ao B aqui vai ser quanto? 3,7 também. Aí sim, a minha resposta é certa, letra E. Ah, Antônio, mas eu já tinha acertado antes. Não, não tinha. Você tinha tido sorte, e você nem sempre vai ter sorte nesse tipo de questão. Então, é importante fazer sempre os cálculos, beleza? Certo? Encerramos por aqui. Lembrem-se de pegar lá os exercícios na lista, lá no site. E eu também vou colocar lá um gabaritozinho comentado sobre as questões que não foram feitas nos vídeos, tá? Então, prestem bem atenção, estudem bastante, que vocês vão conseguir passar no Enem. Valeu? Tchau, tchau!